O que eu achei super legal dentro da história da mobilidade urbana é que teve um papel, as pessoas pensam assim, então a gente tem uma lei, agora uma lei está garantindo o nosso direito, agora vamos implementar o nosso direito. E muitas vezes acontece o papel contrário, assim, o inverso. A população começa a demandar, fazer novas demandas, e aí você quer o quê? Uma política urbana eficiente em termos de transporte público, em termos de mobilidade. E aí você teve primeiro, assim, uma demanda da população, do povo, para depois você ter uma lei federal em 2012, e só em 2014 é que a gente teve uma emenda à Constituição. Veio depois de uma lei federal e depois de uma demanda da população. E aí, quando você botou na Constituição que a mobilidade urbana eficiente é um direito essencial, isso foi incluído através de uma emenda constitucional em 2014, você consegue que a população demande isso mais facilmente do poder público, porque você tem garantido como um direito essencial. Então, o tempo que você demora de 2 horas para você chegar do trabalho, 2 horas para você voltar do trabalho, você começa a querer questionar, falando assim, não, eu quero chegar mais rápido no trabalho, eu quero um meio de transporte que não tenha tanto trânsito e que não seja tão perigoso para mim. E, além disso, que eu tenha todo esse transporte que seja um meio sustentável. Porque as nossas cidades, como o município do Rio de Janeiro, por exemplo, e os grandes centros urbanos no Brasil, eles começaram a crescer a partir da década de 50, de um modo desorganizado, por causa da Revolução Industrial e tudo, e sempre priorizando carros e ônibus. E aí a gente foi deixando de lado outros meios de transporte sustentáveis, como o bonde ou até o trem, que usavam mais de eletricidade. E aí hoje a gente vê que não tem mais para onde crescer, não importa se você coloque mais rodovias na cidade, você vai ter um crescimento de carros. E não é isso que a gente quer. E aí, o que a gente precisa agora é de transportes mais eficientes e sustentáveis. Bom, o papel do jurídico na evolução das cidades, todo mundo vai lembrar que o jurídico tem a ver com a elaboração de leis, porque o jurídico está sempre atrelado à lei ou fontes normativas. Então, o que você precisa fazer, você precisa descer. Então, você precisa, desde do primeiro momento, você fazer uma interpretação da Constituição, e isso que é um papel realmente do judiciário, tanto que a gente tem o STF, né? Aí você vai descendo as camadas, até você chegar num dos níveis mais baixos, que é onde a mágica acontece. Que aí você vai falando de leis mais abstratas, e aí você vai chegar até o concreto. É aí que dá o problema do jurídico. Você vai começar a ver que, olha só, essa política não está de acordo com um determinado parâmetro que a lei estabeleceu ou que a Constituição estabeleceu, e aí determinada norma pode ser declarada inconstitucional. Se você tem um apoio do jurídico desde o início dessa cadeia, você garante que esse processo vai ser o mais incólume possível juridicamente. Até se ele for questionado em algum momento, que isso pode acontecer, ninguém está livre disso, você tem uma base jurídica para isso. Se você estiver falando de centro cultural, estádio, ou uma nova política urbana, um crescimento organizado, você sempre tem que ter um apoio jurídico do lado. Sempre. Isso é garantido.